Olá bunnies e sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday. Eu sei, vocês já tinham saudades minhas, foi a altura do Halloween, com o especial de Halloween, e depois eu decidi fazer uma semana de férias para desenjoar. Mas cá estou eu de novo com mais um caso para vocês. Antes do caso, por favor, como sempre, quero-vos pedir para subscreverem aqui o canal, deixarem o like neste vídeo e, se possível, partilharem o vídeo com os vossos amigos. Também quero que subscrevam, por favor, a minha página de Facebook, é da Bunny Boudoir, a minha página de Instagram, que também é da Bunny Boudoir, e também, se for possível, o meu Instagram de comidas, que é o French Fries and Candy Floss. Sou-vos muito grata se vocês puderem fazer isso, por isso, muito obrigada a todos que subscreveram. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um pequeno update de um outro caso que eu tinha já trazido para o canal. Este update foi-me dado pela Bianca, ela vê os meus vídeos e ela então soube de um update de um caso e deu-me o update. E é sobre o caso, o último caso da série dos cultos, se vocês se lembram, se viram esse caso, sobre a NXIVM e sobre o Keith Raniere. Se vocês viram esse vídeo, viram que lá no final do vídeo eu disse que a sentença do Keith ainda não tinha saído, estava tudo muito atrasado por causa do Covid e dessas coisas e, entretanto, segundo o que a Bianca me disse e depois eu fui ver, a sentença dele já saiu e o Keith Raniere foi condenado a 120 anos de prisão pelos crimes que cometeu. É uma sentença louca, mas, a meu ver, eu acho que para quem viu o vídeo também concorda, é justa. Depois de tudo o que ele fez, acho que é justíssimo essa sentença. Eu, por acaso, confesso que não estava à espera que fosse uma sentença tão grande. Achei que ele ia se safar com menos anos, mas não. 120 anos para o Keith Raniere. É a vida, amigo. Não fosses marcar mulheres com ferros. Obrigada, Bianca, por teres dado este update. Eu tento estar informada sobre os casos que trago para aqui, especialmente aqueles que ainda não estão totalmente concluídos, mas há sempre coisas que me passam ao lado e eu gosto sempre quando vocês me dão esses updates. Vou-vos dar ainda outro update que eu nunca cheguei a dar porque depois fui-me esquecendo nos vídeos, que é sobre um caso que eu fiz já há quase há um ano, sobre a passagem de Dyatlov Pass. Que também tem um update. Quem me deu este update foi a Pandora, ela segue-me também aqui no YouTube e também já há algum tempo, se vocês viram esse vídeo, viram que eu disse que o governo da Rússia abriu uma nova investigação sobre o caso para eles poderem apurar o que realmente tinha acontecido e a conclusão a que eles chegaram é que o que aconteceu foi uma avalanche. Se vocês viram esse meu vídeo sabem que eu dei algumas teorias e falei um pouco sobre o governo russo e como eles poderiam querer abafar o caso. Eu acho sinceramente que esta conclusão foi para abafar o caso, porque uma avalanche, nós também vimos isso no vídeo, não é de todo a causa mais provável para o que aconteceu, mas para todos os efeitos o caso está encerrado e nunca mais ninguém vai pegar nele porque o governo da Rússia disse que foi uma avalanche. Mas, tirem as vossas próprias conclusões. Eu continuo a achar que há coisas muito estranhas nesse caso e esta conclusão do governo ainda torna o caso mais bizarro e dá mais força a esta teoria de que de facto algo muito estranho aconteceu naquele dia. Estes foram os updates. Quero agradecer à Bianca então, e à Pandora por me terem dado estes updates. Agradeço-vos sempre quando vocês participam desta forma no canal. O canal não é só meu, já vos disse isso muitas vezes. Eu estou aqui a contar as histórias, mas também somos como se fosse uma comunidade, uma mini comunidade em que as pessoas também podem interagir. Tenho toda a abertura para isso. E as pessoas que falam comigo nas redes sociais sabem disso. Eu gosto muito de falar sobre os casos que trago para aqui, gosto de saber novas coisas, gosto de sugestões para novos casos também. Alguns de vocês já me deram e eu vou trazer todos os casos que foram sugeridos. Portanto, quero agradecer-vos imenso por participarem então nesta mini comunidade. Obrigado, Paris, fofos! E então, agora sim, vamos lá ao caso de hoje. O caso de hoje é, vamos sair um bocado da parte do sobrenatural dos últimos vídeos, vamos para o crime real. É um caso que eu já tinha guardado para trazer para aqui há bastante tempo, mas é um caso muito complexo. Eu sabia que me ia dar algum trabalho a recolher as informações e este caso, gente, preparem-se, porque é
sabem como dizem lá fora, um rabbit hole, sabem que vocês entram neste caso e é sempre mais coisas a aparecer, mais coisas bizarras, mais coisas estranhas, montes de coisas que este caso tem. É um caso muito intenso, muito chocante na minha opinião, e eu acho interessantíssimo para trazer para aqui. Se vocês gostarem deste tipo de casos, eu tenho outro vídeo muito semelhante aqui no canal, que é o vídeo do Jason in Hell, que também é uma história alucinante e tem alguns contornos parecidos com este caso. Portanto, sem mais demoras, vamos lá saber da trágica história da família Powell. Hey, I'm on a supervised visitation for a court-ordered visit, and something really weird has happened. The kids went into the house, and the parent, the biological parent, whose name is Josh Powell, will not let me in the door. Nothing like this has ever happened before, and I could hear one of the kids crying, and I'd like to pull out of the driveway because I smell gasoline, and he won't let me in. He won't let you out of the driveway? He won't let me in the house. Whose house Got is the it? kids in the house and he won't let me in. It's a supervised visit. And the kids have been in there by now approximately 10 minutes. Braden is 5 and Charlie is 7. All right, we'll have somebody look for you there. Okay, how long will it be? I don't know, ma'am. They have to respond to emergency, life-threatening situations first. The first available deputy Well, is responding. this could be life-threatening. He went to court on Wednesday and he didn't get his kids back. And this is really, I'm afraid for their lives. A chamada que acabaram de ouvir é da assistente social Elizabeth Griffin, que nesse dia acompanhava Charlie, de 7 anos, e Braden, de 5 anos, a uma visita supervisionada à casa do pai, um homem chamado Joshua Powell. Tal como podemos perceber na chamada, Josh Powell tinha perdido a custódia dos filhos apenas alguns dias antes, mais precisamente no dia 1 de fevereiro de 2012, mas tinham-lhe sido concedidas visitas supervisionadas. A visita do dia 5 teria sido a primeira dessas visitas. Mas para percebermos a complexa história que levaria ao desfecho do dia 5 de fevereiro de 2012, temos que começar pelo início. Mais precisamente, por Joshua Powell e Susan Cox. Joshua Powell nasceu no dia 20 de janeiro de 1976 e era filho de Terrica e Stephen Powell. A infância de Josh foi conturbada. Os seus pais pertenciam a uma religião chamada a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. Mas o fervor religioso não impediu que o casamento de Terry e Stephen fosse bastante conturbado. Essencialmente, devido aos comportamentos bizarros por parte de Stephen, o pai de Josh. Stephen tinha comportamentos sexuais estranhos e alegadamente mostraria pornografia aos seus filhos ainda menores. Numa ocasião, Stephen levou a irmã de Josh, Jenny, numa viagem de carro e, a determinado momento, começou a ver pornografia em frente à filha. E estes comportamentos levaram eventualmente ao divórcio do casal em 1992. Mas Josh também demonstrava comportamentos alarmantes. Segundo os seus familiares, o rapaz tinha por hábito matar os animais de estimação das irmãs e, numa ocasião, chegou mesmo a ameaçar a mãe com uma faca. Como veem, a típica família normal, em que nada de errado pode acontecer, estável, equilibrado, muito normal esta família. Portanto, o que poderia correr mal, certo? A vida dos Powell iria mudar quando, em novembro de 2000, Josh conheceu uma jovem com o nome de Susan Cox. O Josh e a Susan, eles conheceram-se num curso da religião que o Josh frequentava e os dois acabariam por se casar em abril de 2011
apenas 6 meses depois de se terem conhecido. Repararam, como eu disse, que a vinda de Susan mudou a vida dos Powell e não apenas de Josh? Pois bem, preparem-se para uma viagem macabra. Aparentemente, depois de se casarem, a Susan e o Josh não tinham muito dinheiro e então, temporariamente, foram viver para a casa do pai do Josh, o Steven, que ficava em Washington. Até aí, Susan não sabia dos comportamentos sexuais desviantes de Steven, mas rapidamente se familiarizou. É que aos poucos, Steven Powell foi tratando Susan de forma diferente. I just had what is probably the most erotic experience I've had in my entire life. I hate to say it, I mean, of course, I haven't had that many experiences, but Susan has been feeling ill. She had a cold, and I offered to rub her feet, to rub her toes, to give her some stimulation. That went on. I probably rubbed her feet, her toes, her beautiful feet. She has such pretty feet. Of course, everything about her is pretty, beautiful. And I know she felt it. I mean, she couldn't have missed it. She's not naive either, I know from what I've read in her journals. That girl is not naive. Na verdade, Steven apaixonou-se pela esposa do filho e fazia várias investidas para com a jovem mulher. Além disso, Steven mantinha um diário com fotos de Susan, algumas tiradas com o seu consentimento e outras sem ela saber. That's Susan. Where's Josh? I really want her. Ok. Não vou dizer nada destes vídeos. Vamos prosseguir. Mais tarde, por motivos que vamos ver mais à frente, foram descobertos na posse de Steven dezenas de coisas que pertenciam a Susan. Muitas dessas coisas, como vemos nesta foto, eram produtos de higiene íntima que Steven ia buscar ao lixo e roupa interior que ele roubava a Susan. Basicamente, Steven nunca se poupou no nível de bizarria e tinha atitudes absurdas e perturbadoras, como ler os diários de Susan e até mesmo escrever-lhe canções de amor que depois publicava na internet. E o prémio de sogro do ano vai para Steven Powell, com o seu comportamento creepy de pervertido. Tirar produtos de higiene usados do lixo da própria nora. Anotem isto como uma das coisas que com certeza pertence ao inferno. Um dia, em 2003, enquanto dava boleia a Susan, Steven decidiu que seria boa ideia confessar à nora o que sentia por ela. Esta conversa foi gravada, uma vez que Steven gravava quase todos os momentos em que Susan estava presente. I'm interpreting something that I shouldn't be interpreting. You know, it just, for example, when we were sitting on the couch, it just felt like you were very, you know, I mean, I was extremely aroused, and I think you were somewhat aroused, at least I thought. I don't know where you're going with this. Susan, yeah, well, I'll tell you where I'm married to your son, and I should just be the daughter-in-law. I know. Puts me a step beneath your own children. Okay. And that's where I'm coming from. I was kind of meaning to talk to you about this. My own father doesn't kiss me, and you kiss me, and I didn't. Nesta conversa de áudio que me faz ter vontade de tomar um banho,
em água benta, podemos ouvir a Susan a mencionar o facto de que está a considerar mudar de casa. E de facto, o casal acabou por se mudar da casa do Steven, não sei porquê, porque estava a ser incrível, em 2004, e mudaram-se para uma zona chamada West Valley City, no Utah, que era bastante longe da casa do Steven. Mais uma vez, também não entendo porque é que ela não queria estar à beira do sogro, que a tratava tão bem. Na nova casa, Susan tinha planos para um novo começo, longe do sogro, e tinha esperança de finalmente ter uma vida minimamente feliz. No entanto, não era isso que o destino tinha reservado para ela. Em 2005, Susan deu à luz o seu primeiro filho, Charlie, e em 2007 deu à luz Braden. E apesar de ter tido 2 filhos que amava muito, a sua relação com Josh estava a deteriorar-se rapidamente. Na verdade, uma ex-namorada de Josh, que teria namorado com ele antes de Susan, descreveu mais tarde Joshua Powell como sendo controlador e ciumento e que nem a deixava sequer visitar a própria família sem ele estar presente. Como acontece com a maioria das pessoas abusivas, Josh não mudou este comportamento com o tempo e os amigos e familiares de Susan começaram a ficar preocupados, notando o comportamento extremamente controlador por parte de Joshua. Além de estes problemas de ser muito controlador e até de certa forma abusivo para com a Susan, o Josh tinha outro problema. Ele gastava dinheiro compulsivamente, dinheiro que era da família, e este dinheiro era gasto em coisas superficiais, como por exemplo carros telecomandados. O vício de gastar dinheiro do Josh era tão acentuado que em 2007 ele foi mesmo obrigado a declarar falência porque tinha uma dívida de mais de $200 mil. $200 mil, gente, em carros telecomandados. Pensem o que é que são $200 mil gastos em nada. E em 2008 a própria Susan, ela gravou um vídeo em que ela mostra o recheio da casa dela e mostra grande parte das coisas supérfluas que o Josh andava a comprar. This is me, July 29th, 2008, covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Josh locked this, but this is all of his files. See, locked. And he bought expensive stuff like these are, I think this was like a couple of $1,000. He bought 3,000 pounds of wheat, and these are buckets of wheat. And there is a shop vac. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Oh, there's his RC car. I think he's got probably a 3,000 worth of supplies in the RC car world. No início deste vídeo, podemos ver alguma preocupação de Susan em relação ao seu futuro. E, no dia 28 de junho de 2008, por algum motivo, Susan decide escrever um testamento. Nesse testamento, dizia coisas como: tenho experienciado stress conjugal extremo nos últimos 3 a 4 anos. Ele disse-me diretamente: se nos divorciarmos não irão existir advogados, mas sim um mediador, e eu vou-te arruinar. Eu também estaria arruinado, mas tu serias destruída e a tua vida iria chegar ao fim. E os rapazes não vão poder crescer com uma mãe e um pai. É de conhecimento geral que nós temos um seguro de vida de mais de $1 milhão se um de nós morrer nos próximos 4 anos. Se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que se pareça com um. Por favor, cuidem dos meus meninos. Neste testamento, Susan acrescenta ainda um número de pessoas para falarem caso algo lhe aconteça.
Pede também para que Josh nunca tenha acesso ao documento. Refere que tentou fazer terapia de casal com Joshua, mas que este recusou, e diz ainda que Joshua ficava zangado com ela por ela não comprar mercearias mais baratas e exigia que ela gastasse valores que seriam impossíveis de praticar em 2008. Joshua apontava estes gastos no supermercado como a grande causa dos seus problemas conjugais. Então, basicamente, a Susan escreveu um documento que ela não queria que fosse entregue ao Josh de maneira nenhuma, em que ela referia todas essas coisas, que eles tinham problemas conjugais, que ela se sentia de certa forma em perigo, que achava que se morresse poderia não ser um acidente ou algo casual. Falou do seguro de vida que eles tinham, portanto ela estava a indicar alguma coisa. Ela também disse isto das mercearias, porque pelos vistos o Joshua, que gastava bastante em carros telecomandados, queria que ela gastasse no supermercado preços que já não se praticam, entendem? Queria que ela gastasse muito menos do que ela gastava, e segundo ele, essa era a fonte dos problemas deles, era o facto de ela gastar muito dinheiro no supermercado. Mas ela diz que era impossível ela gastar menos do que aquilo, porque eram os preços que se praticavam. Então o homem era um bocado xexé, como podem ver por este testemunho da Susan, não é? Será que tem alguma coisa a ver com o seu pai? Sabem o que é que dizem? Que as pessoas não saem às pedras da calçada, não é? Como é perceptível pelo vídeo e por este testamento, Susan sentia que algo lhe iria acontecer. Ela não sabia exatamente o quê, nem quando, mas o instinto ensurdecedor de que algo de mau se ia passar estava lá. E, finalmente, 1 ano e meio depois de escrever o seu testamento, no dia 7 de dezembro de 2009, algo aconteceu. Nesse dia, toda a família Powell desapareceu. A Terry e a Jenny, que eram a mãe e a irmã do Josh, foram alertadas pela escola dos filhos do Josh que os meninos não tinham aparecido na escola nessa manhã. Então, elas ficaram um pouco aflitas e tentaram contactar o Joshua e a Susan, mas foi em vão. Elas não conseguiam contactá-los. Então, nessa altura, elas ficaram muito preocupadas e chamaram a polícia para ver o que é que se passava. A polícia decidiu então que iria entrar na casa do casal porque eles tinham medo que eles pudessem ter sido envenenados por monóxido de carbono, que pudesse ter sido um acidente com monóxido de carbono e pudessem estar todos lá dentro. Então a polícia decide entrar na casa da família Powell. Dentro da casa, a polícia encontrou os pertences de Susan e entre eles estava a sua carteira e identificação. Além disso, os agentes encontraram 2 ventoinhas ligadas a apontar para uma mancha úmida na carpete. Sem pistas, a polícia não sabia muito bem por onde começar, mas é então que, ao fim da tarde, Joshua aparece com os 2 filhos. Mas Susan não estava com eles. Joshua foi imediatamente interrogado pela polícia e, segundo a sua versão dos factos, a última vez que tinha visto Susan fora na noite anterior, quando a mulher foi para a cama. Segundo ele, pouco depois da meia-noite, decidiu fazer uma viagem para acampar espontânea com os 2 filhos e saiu de casa, apesar disto se ter passado em dezembro. Ao chegar à casa da viagem, ficam em choque por saber que a mulher estava desaparecida. Vocês sabem, não é? Como é que é? Passa um bocado da meia-noite, nós estamos sem conseguir dormir, então pensamos, e tá, e se fôssemos fazer uma viagem para acampar espontânea, assim, só, vamos embora, vamos ficar com os meus filhos e vamos acampar à meia-noite e tal, por aí fora, em pleno dezembro. Quem nunca, não é, gente? Quem nunca é que fez isso? Quem nunca fez isso? Neste primeiro interrogatório, Josh está visivelmente nervoso e até se esquece da data de casamento. Além disso, o homem insistiu em ter um advogado presente por acreditar que a polícia o ia tentar incriminar por ter aparentes ferimentos defensivos no corpo.
Durante a investigação, a polícia extraiu ADN do chão e sofá da casa da família Powell e o ADN foi confirmado como sendo de Susan. Foi também encontrado ADN de um sujeito masculino desconhecido. Os filhos do casal também foram interrogados e Charlie, que tinha apenas 4 anos na altura, confirmou que de facto tinha havido uma viagem para acampar naquela noite. Where were you camping at? I was camping at Dinosaur National Park. Who were you camping with? My dad and my mom and my little brother. When you guys came home from camping, who came home with you? My dad And my mom stayed at Dinosaur National Park. your mom stayed there? Yeah. Where did she stay at the park? Do you know where? She stayed at Dinosaur National Park. Do you know where at the park? My mom stayed where a crystal are. Where what? Uma semana depois, Charlie disse a um professor que a sua mãe estava morta. Braden também deu o seu testemunho mais tarde, quando fez um desenho de uma viagem de carro. No carro, podiam-se ver 3 pessoas que seriam ele, o pai e o irmão. E segundo o pequeno Braden, a mamã está na mala. Alguns dos colegas de trabalho do Josh também testemunharam neste caso. Eles disseram que pouco tempo antes da Susan desaparecer, o Josh andava a falar com eles sobre um hipotético lugar que seria perfeito para esconder um corpo, hipoteticamente, tudo hipoteticamente. E supostamente este lugar seria uma mina abandonada no deserto do Utah, que segundo o Josh era um sítio ideal para esconder um corpo porque era muito perigoso, era de difícil acesso e a polícia nunca iria investigar lá por ser demasiado perigoso. E na altura, com estas pistas, a polícia foi mesmo investigar essa área que o Josh tinha referido que era um local para esconder um corpo. E também investigaram a área onde eles supostamente teriam ido acampar naquela noite, mas eles não conseguiram descobrir nada. No dia 6 de janeiro, quase um mês depois do desaparecimento da mulher, Josh, com a ajuda do seu irmão Michael, empacotou as suas coisas e voltou para Washington. Apesar de Susan continuar desaparecida no Utah e das buscas estarem a ser realizadas lá. O Josh, o Charlie e o Braden foram então viver para a casa do pai do Josh, o Steven, aquele senhor super normal que eu vos falei há bocado. Com tudo isto a acontecer, com o Josh a abandonar Utah em plenas buscas pela mulher e com a sua aparente falta de interesse em encontrar a Susan, começou um escrutínio muito apertado da vida conjugal do casal. E alguns familiares e amigos da Susan vieram dizer que a Susan, pouco antes de desaparecer, estava mesmo a considerar divorciar-se do Josh. E este facto era confirmado pelas entradas de diário da Susan. Ela lá dizia que sim, que de facto estava a considerar divorciar-se. Em fevereiro de 2010, foi criado um site chamado susanpowell.org e neste site foram colocados posts sobre Susan, os seus interesses e desejando que ela voltasse para casa rápido. No entanto, com o passar dos meses, foram aparecendo posts bizarros no site difamando os pais e familiares de Susan, dizendo que eles teriam sido os responsáveis pela debilidade mental de Susan e que eles eram os verdadeiros abusadores neste caso. Por outro lado, o site tentava limpar a imagem de Joshua, que seria um marido e pai devoto, que estaria a ser denegrido pelos mídia. Com o tempo, o site apresentou uma teoria de que Susan teria fugido com outro homem, um homem chamado Steven Kosher, e o site dava várias justificações para este romance, como por exemplo o facto de serem os dois da mesma idade, o que não era verdade, motivos religiosos e até mesmo motivos relacionados com cidades. Outra das justificações era o facto de os dois terem desaparecido na mesma semana. O site afirma ainda que Steven Powell, o sogro de Susan, teria percebido estas coincidências e que teria ido à polícia relatar estes factos.
Steven foi de facto à polícia e nesse relatório o homem tenta pintar Susan como sendo uma mulher devassa, cheia de luxúria, que estaria sempre insatisfeita com a sua vida, independentemente do que tivesse. E Steven acrescenta ainda o seguinte: eu também concluí que estava em negação e que me recusei a aceitar a possibilidade de Susan estar a ter uma relação extraconjugal e que possa ter fugido com outro homem, algo que deveria ter aceito desde logo, dado o meu conhecimento acima da média dos seus devaneios sexuais. E este site do susanpowell.org nunca revelou quem eram os autores dos posts, embora seja um pouco óbvio que Steven e o Josh estavam por trás do site. E no site, no susanpowell.org, também foram publicadas várias páginas do diário de Susan, dos diários de Susan, até mesmo páginas dos diários dela de quando ela era adolescente. Isto tudo para tentar provar que a Susan desde nova tinha problemas mentais e que não era uma pessoa muito estável. A publicação destas páginas aumentou a tensão entre a família Cox e a família Powell e em 25 de agosto de 2011 foi levada a cabo pela polícia uma rusga à casa de Steven Powell com o objetivo de recuperar os diários de Susan e recolher provas que pudessem incriminar Joshua e Steven no desaparecimento da mulher. Nessa rusga, a polícia conseguiu de facto recuperar os diários de Susan, mas além disso, descobriram milhares de fotos e vídeos que Steven fez, não só de Susan, como de outras mulheres e até mesmo crianças, e também encontraram as centenas de pertences pessoais e de higiene íntima que vos mostrei anteriormente. Steven Powell foi preso e acusado de crimes de voyeurismo e pornografia infantil. Com este julgamento a decorrer, o Charlie e o Braden foram colocados à custódia temporária dos avós maternos, dos pais da Susan. Isto porque eles estavam a viver naquela casa onde tinha aquela pessoa que tirava fotos estranhas de pornografia infantil, havia suspeitas sobre o Josh, então as autoridades acharam que temporariamente eles deviam ser colocados sob a custódia dos avós maternos. Uma vez que o avô paterno, né? Josh teria então que lutar em tribunal pela custódia dos filhos e para tal teria que sair da casa de Steven Powell. Josh assim o fez e mudou-se para uma casa perto da casa do pai. As audiências pela custódia dos rapazes continuaram durante o restante ano de 2011 e terminaram no dia 1 de fevereiro de 2012. Nesse dia, o juiz decidiu que Charlie e Braden seriam entregues definitivamente aos avós maternos de acordo com o desejo manifestado por Susan. No entanto, Josh ainda poderia ter visitas com os filhos, desde que estas fossem sempre supervisionadas. 4 dias depois, no dia 5 de fevereiro de 2012, daria-se a primeira destas visitas. Quando a assistente social foi fechada na parte de fora da casa de Joshua Powell, enquanto o homem permanecia no interior com as crianças, a mulher fez uma chamada para o número de emergência que ouvimos no início deste vídeo. Alguns minutos depois, Elizabeth Griffin faria uma segunda chamada. Hello? Hi, ma'am. Were you calling about the fire in the 8200 block of Yes, on he 88th Street, exploded Courtney? the house. Ma'am, Yes, do you know he exploded the house. Okay, do you know if anyone's in the house? Yes, there was a man and 2 children. I just dropped off the children and he wouldn't let me in the door. Okay, stand line for the fire department. Okay, I'm going to get them on the line. And people are saying there's not somebody here, but I was just there and there is somebody here. There's 2 little boys in the house and they're 5 and 7 and there's an adult man. He has supervised visitation and he blew up the house and the kids. To that terribly sad story out of Washington State. Josh Powell, who lost custody of his 2 boys after being suspected of killing his missing wife Susan back in 2009, killed himself and the children Sunday by setting the house on fire with a gas explosion. Nesse dia, Joshua, Charlie e Braden perderam a vida dentro daquela casa.
A investigação mostrou que antes de acender o fogo que o mataria, Josh teria morto os 2 filhos com golpes de machado. Estes assassinatos seguidos de suicídio não foram ao acaso. Algum tempo antes, Josh teria doado os brinquedos dos filhos e, nos seus últimos momentos de vida, ligou a alguns familiares para se despedir. Com a morte de Josh, parecia que a investigação sobre o paradeiro de Susan teria chegado a um beco sem saída. No entanto, a polícia estava, há já algum tempo, a seguir uma outra pista. A pista que ligava Michael Powell, o irmão de Josh, à noite em que Susan tinha desaparecido. A polícia acreditava que Michael teria ajudado o irmão a matar Susan e a desfazer-se do corpo. Para começar, Joshua tornou Michael no primeiro beneficiário do seu seguro de vida e mais de 90% do valor do seguro seria deixado em nome de Michael. Depois, surgiram provas de que, no dia 23 de dezembro de 2009, poucos dias depois do desaparecimento de Susan, Michael teria contactado uma sucata para vender um carro por apenas $100. A polícia só obteve esta pista em 2011, mas mesmo assim foram até à sucata com cães detectores de cadáveres. Ao início, os agentes estavam receosos que os cães não identificassem nada por existirem muitos carros presentes no local e por serem pistas antigas. Mas rapidamente, os cães sinalizaram um único carro de todos os carros presentes, e era o carro de Michael Powell. No entanto, os investigadores não conseguiram recolher provas de ADN no carro e, como tal, não puderam prender Michael. Apesar disso, no início de 2013, Michael Powell, à semelhança do irmão, acabou por cometer suicídio, levando consigo o que quer que soubesse sobre o destino de Susan. Stephen Powell acabou por servir uma pena de prisão até 2017 e faleceu um ano depois, sem nunca ter dito nada sobre Susan e o que lhe teria acontecido. Susan Powell continua desaparecida há quase 11 anos e nunca foi obtida nenhuma pista adicional sobre o seu caso. Muitas pessoas têm a teoria de que Josh assassinou Susan, levando depois o corpo no carro na viagem para acampar. Aí, ele teria passado o corpo ao seu irmão Michael, que depois se teria desfeito do mesmo, algures no vasto deserto do Utah. Apesar das teorias, das provas perdidas e de todas as incertezas deste caso, uma coisa é certa: a história de Susan e da família Powell é uma história trágica, marcada pela maldade humana, que acabaria por tirar a vida a 2 crianças inocentes e, possivelmente, à sua mãe. E esta foi a história da família Powell. Como vocês veem, é uma história cheia de pormenores, cheia de coisas, cheia de pessoas envolvidas. Eu achei esta história muito trágica, muito macabra, porque parece que está sempre alguma coisa a acontecer. E se vocês repararam, tipo, as pessoas envolvidas neste caso estão todas mortas, ou provavelmente estão todas mortas, uma vez que ninguém sabe o que aconteceu à Susan, mas é o mais provável. E é tão estranho isso, porque não é muito comum isso acontecer. Geralmente há sempre alguém que sobra, mas tipo o Joshua cometeu suicídio depois de assassinar os filhos, o pai do Josh morreu, o irmão do Josh suicidou-se. Portanto, é uma história muito trágica. Claro que eu tenho muito mais pena, por assim dizer, das crianças e da Susan, porque acho que elas são as verdadeiras vítimas no meio disto tudo. Mas eu quero saber o que é que vocês acham. O que é que vocês acham que aconteceu à Susan? Acham que ela foi de facto morta? Acham que ela desapareceu porque fugiu com outro homem, como o Steven dizia? Acham que é outra coisa completamente diferente? Como eu vos disse, quando a polícia fez as análises à casa dos Powell, eles encontraram um ADN masculino desconhecido. Muita gente acredita que esse ADN pertencia ao irmão do Josh, ao Michael.
porque eles tinham várias teorias de que ele pudesse estar na casa escondido e ter ajudado a matar a Susan. Outras pessoas acham que ele depois foi desfazer-se do corpo. Muitas teorias, mas eu acho que sim. Eu acho que a Susan foi de facto assassinada, infelizmente. E eu acho que tanto o Josh como o Michael estavam envolvidos, porque não consigo compreender outro motivo para o Michael se ter suicidado. As pessoas investigaram a vida dele, não havia nenhum motivo aparente para ele se ter suicidado. O que as pessoas acham é que ele sentiu o peso da culpa, ou então sentiu que a polícia pudesse estar a aproximar-se muito da verdade e, como não queria ser preso, acabou por se suicidar. Eu não sei, gente, acho esta história super sinistra, acho que tem contornos... É só twists, não é? Só coisas a acontecer mesmo estranhas, mesmo bizarras. Por isso não sei, digam-me o que é que vocês acham, quero saber as vossas teorias, eu gosto sempre de saber as vossas teorias. Vocês acham que a Susan foi assassinada? O que é que vocês acham que aconteceu? Porque é que acham que o Josh se suicidou e matou os filhos? Quero saber tudo, gente. Muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo, um beijinho enorme, vemos no próximo vídeo, tchau!